7. La introducción. Tenemos que tener en cuenta la alienación de los miembros superiores. Presten atención en esta parte, es muy importante porque después nunca más en su vida van a escuchar hablar. Describe cómo el fémur, la tibia y el tobillo se alinean y se organizan para que sustenten la carga y el peso corporal de forma equilibrada. Tenemos los planos anatómicos. El plano frontal, que é o coronal, que é a vista de frente ou de atrás, que permite ver a conformação das piernas. E tem o plano sagitário, que vai ver principalmente a conformação da rodilha, se está como está apontada. Permite ver se a rodilha está flexionada ou invertida. Então, para as deformidades rotacionais, nós utilizamos o plano coronal. Os eixos anatômicos e os eixos mecânicos. El eixo anatómico é a linha que passa por el centro del hueso. E el eixo mecânico é a linha que passa pelos puntos de carga. Acá seria eixo mecânico e acá é um eixo anatômico do fêmur. O eixo mecânico da extremidade é uma linha imaginária que vai desde o centro da cabeça femoral até o centro de articulação do tobillo. É por onde passa a carga no membro inferior. E o eixo anatômico do fêmur é uma fossita triforme e está no centro da rodilha. O ângulo mecânico e anatômico da tibia coincide e passa no mesmo lugar. E temos os ângulos cervicogeográficos, que formam um grado de 125 a 131, pero o mais importante para nós outros acá vai ser o ângulo femorotibial, que é aproximadamente 16 graus, que é a conformação do ângulo mecânico do fêmur e o ângulo mecânico da tibia. Demais exámenes como ângulos. Os aspectos etiopatoclínicos das alterações pela alienação. Os tipos de alterações. Temos as alterações constitucionais, que é a fisiológica, ocorre por algum câmbio indivíduos normais, que depois de um tempo se quedam normais por si só, sem signos displásticos e estatura normal. A deformidade pode ser moderada, bilateral e simétrica em muitos casos. As provas de imagem às vezes não é nem necessário perceber que está no rango da idade, não tem incômodo, e então às vezes nem se pede as provas de imagem. E as causas são desconhecidas, têm um impacto funcional, generalmente não provoca problemas funcionais, a não ser um incômodo em los padres, e o impacto estético mecânico. Deformidades severas podem causar problemas estéticos, alterações na marcha e desequilíbrios mecânicos. E acá tem um problema que pode favorecer pela degeneração articular prematura. E as patológicas são provocadas por causas congênitas ou adquiridas. E origem de qualquer processo osteoarticular patológico, como traumático, neoplásico, inflamatório, infeccioso e degenerativo. E o tratamento tem que ser duplo encódigo. Tratar a causa específica e depois a deformidade. E as deformidades angulares são as alterações na alienação normal dos ossos da vida. Então, hablamos que tem um eixo mecânico e que eles formam um grado. Então, essa deformidade é quando essa angulação está alterada. Quando esse mecânico normal do membro inferior se desvia hacia dentro ou hacia fora, aparecem as deformidades angulares. E acá vamos ter o genovário e o genivário. No genovário, as rodilhas se separam e os tobilhos se redondam. E no genovário é ao revés. As rodillas se juntam e os tobillos se separam. Ela é o eixo normal. Demais exámenes. El genovário, hablamos que as pernas têm uma forma de O, pela conformação que tem a rodilha, e o genovário, a pierna inglesa. E temos que saber que é uma alteração fisiológica, tanto e também pode ser uma patologia. Então, como eu vou saber quando é fisiológico e quando pode ser uma patologia? De 0 a
vai ter um déficit de nutrientes como hipofosfatácea e que vai alterar ele componente ósseo, e aí sim é uma patologia e causas adquiridas. Pode ser sequelas traumáticas como vício de consolidação, infecções ósseas ou uma osteomielite e tumores ou lesões locais ou outras. O mais comum é que seja fisiológico. Tienes que saber cuándo es fisiológico y por lo menos algunas opciones de patológico. E el diagnóstico, a história clínica, anamnese, momento do início da deformidade, quando a pessoa tem deformidade, quantos anos tinha, quantos meses tinha que ele observou que tinha essa deformidade. Enfermidades ou traumatismo prévios, ele já tinha algum diagnóstico de raquitismo ou alguma outra coisa, ou teve um trauma em uma perna, e evolução e progressão, estável ou progressiva, segmento a causa dos 8 ou 24 meses. Depois que passou pelos 18 meses, 2 anos, se foi mudando a posição ou se não, continuou com a deformidade. Bilateralidade da deformidade, quando é bilateral, indica melhor pronóstico que é fisiológico e antecedentes familiares de deformidades. Na exploração física, temos desplazamentos externos pela rodilha, ou seja, as rodilhas pequenas separadas, e a eixo longitudinal do fêmur se encontra em abdução, porque a abdução e a tíbia se encontra em abdução, e a casa se separa e a casa vai formando ambos um ângulo aberto ou na posição de iniciamos rodilhas de vaqueiro e temos a distância intercondilar. Com os tobilhos juntos se mede a distância entre os lados rodilhas. O valor normal numa escala certa é menor que 6 centímetros. O deslizamento pela distância intercondilar indica um dia normal. E nossas suspeitas patológicas, vamos pedindo na teleradiografia, que é um raio-x, desde a bacia hasta o pé, e o paciente tem detestação para que haja contrato. Em maiores de 2 anos, deformidade assimétrica e progressiva ou dolorosa. O diagnóstico diferencial, como nós falamos, porque pode ser patológico, então ele já não vai fisiológico, hasta 2, 3 anos, assim, já não é tanto. Bilateral, redutível, simétrico, melhora com o tempo. El signo de plomada pode aparecer separação entre os cônjuges. El signo de plomada é quando se hace em paciente que tem escoliose, que colocam um peso nas costas e o paciente se deixa e pode aparecer. E diferença do genomário, ele flexível melhora espontaneamente e assim. A enfermidade de plomo não vou entrar acá porque... Menciona nomás la diferencia, puede ser una enfermedad de Blow, porque a enfermidade de plomo, eu vou falar mais à frente para vocês, que ele não melhora, o ângulo dele é maior e geralmente é assimétrico. Uma perna tem uma desviação maior que a outra. E o raquitismo, que ela está em pequenos, tem um genovário intenso, uma mutação medial excessiva pela tíbia, pero aí tem alterações metabólicas además das alterações ósseas. E alterações assimétricas dispares, que dependem do trauma ou da infecção. Então, además da deformidade, vamos o trauma ou até mesmo como infecção, depende dos antecedentes dele. E o tratamento é genovário fisiológico, manejo e orientação. Não requer tratamento especial porque é normal. Tranquilizar os partes, a musculatura normal que melhora o crescimento pela bifurcação. Quando ele passar de tempo que ele não começa a caminhar, vai melhorando o eixo mecânico. E aos 3 anos é importante que nós outros já avisemos para o padre que também depois pode ter já um genovário temporal,
E a osteotomia é em casos de algumas patologias onde o paciente passa já que está adolescente e não melhorou. Então, ele tem um ovário fisiológico, não necessita da osteotomia, que é uma cirurgia que corrige, tira um pedaço do osso e alinha ele em um oeste perfeito. É uma forma familiares ou com técnicas intensas, sua deformidade para não corrigir com o crescimento. E a adolescência e a alienação defeituosa desmarcada, se indicam uma correção quirúrgica. O procedimento consiste em osteotomia da latícia peroneal, em vértices de angulação da união das
E o diagnóstico diferencial. Você deve descartar alguma osteopatia intrínseca, edenovado patológico, se o quadro é assimétrico ou unilateral. Se é acessível, a distância entre os molas internos excede de 9 ou 10 centímetros. Em uma displasia metatarsiária, surge tibia vaga desde a rua. Crescimento assimétrico. Acá temos um encondroma solitário, lá extose múltipla, lá encondromatose múltipla e lá osteomielite subaguda de la porção distal de ferro proximal. Pero vamos ter outros marcadores além da deformidade. E a contratura dela sentirá tibial mais séria, que é uma deformidade frequente, deformidade paralítica neuromusculares, como é o mielomeningocele. Produzirá uma deformidade genubar. A contratura dela sentirá mencionada também pode aparecer em normais por posição intrauterina defeituosa. Depois vamos ver em uma deformidade rotacional. E o tratamento também conservador em 90% das adquiriram uma formologia normal depois dos 7 anos, onde o leite queda alienado. E aqueles com quadro mais chamativo ou assintomático serão avaliados clinicamente a cada 6 a 12 meses. Quando é genubar, mais leve, não se aplica nenhum tratamento. Quando é moderado, pode usar plantias, palmilha em cunha supinadora para ajudar a posição que ele pisa. E a genovago acentuada se pode incluir a uma órtese noturna para tentar corrigir a deformidade sem ter que ir ao tratamento cirúrgico. Então, durante a noite, se é muito acentuado, maior que a 15 graus, a distância entre uma neular, pode tentar uma órtese. E quando a genovago é mais grave, você encontra o tratamento cirúrgico, que é a osteotomia. Os jovens se fixar a placa de crescimento pode solamentar, que é e a adulta se usa a osteotomia incluída, porque ela só é metade porque deixa uma parte dela física para que pode crescer. E a como os adultos já não têm hematite, pode realizar a osteotomia incluída, que aí. E a tibia varia com enfermidade de Bloch. A tibia varia com enfermidade de Bloch é um transtorno de crescimento da porção interna ou medial da físis, epífise e metáfise proximares da tibia. Produz uma deformidade tridimensional da rodilha, em vários, antericurvátil e flotação inteira. Ela é de uma etiologia desconhecida, mas tem algumas coisas que hacen que possamos pensar em uma predisposição genética, infecções, traumatismo, necrose vascular, raquitismo latente e acá, mais importante, a carga massa precoce é necessário para que pareça, ou seja, não vai aparecer uma tibia vara se não elimina no caminho. E a obesidade e elimina precoce da marcha alimenta isso. E a epidemiologia é mais frequente em raça negra, sexo feminino e a obesidade. A obesidade é um fator muito importante no mostrante. E ele quadro patológico, acá em uma zona dela física, dele cartílago, vamos ver câmeras evidenciadas em cartílago em repouso inativos na função imediata da tibial proximal, que vai ver as alterações, que eu vou mostrar em uma radiografia. O quadriquídeo, o signo inicial comum é o arqueamento das pernas durante a primeira ano de vida, tá? Que poderíamos pensar em genovago, porque isso também é um arqueamento das pernas. Cinemático, em vez da correção espontânea gradual, ela progressão do genovago fisiológico, ela arqueamento cerebral. Então, ele não teria genovago, em vez de melhorar com o tempo, ele empeora e vai aumentando a distância intermanual. E aí nós teremos que pensar em uma enfermidade de dor. Por comum, não há dolor entre os signos coexistentes mais comuns estão a obesidade, a torção tibial medial excessiva, pies pronados e acortamento mínimo deve bem afetado, em casos unilaterais.
Acá pode dizer bilateral,